Olá, tudo bem? Eu sou o Sargento Vinícius Paulino, do Grupamento de Proteção Ambiental, aqui do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Hoje, quero conversar com você a respeito de emergências com produtos perigosos, mais precisamente, falar sobre sistemas de identificação. Existem formas de identificação que caracterizam as ocorrências, as quais envolvam produtos perigosos, tais como lugar e atividade, tipo e formato dos recipientes contentores, sinais e cores, placas e etiquetas, fichas e documentos. Placas e etiquetas e fichas e documentos é onde a gente vai focar essa nossa aula de hoje. Mas existem também equipamentos de detecção e medição, sentidos e imagens, enfim, todas essas coisas vão nos indicar presença de produtos perigosos. Beleza? Aqui no Brasil, nós adotamos a classificação de produtos perigosos para transporte, a mesma classificação que é utilizada pela ONU, que padroniza os seguintes métodos de identificação: rótulos de risco, painéis de segurança e documentos da carga. Falando sobre os rótulos de risco e painéis de segurança, mais especificamente, são, na verdade, os sistemas de identificação que você vai conseguir identificar na rua. Vai passar caminhões, carros com esse tipo de identificação. Documentos da carga, obviamente, ficam de posse do motorista dentro da cabine. Tranquilo? Dando continuidade, eu quero falar um pouco a respeito dos rótulos de risco. O que são eles? São losangos que representam símbolos ou expressões emolduradas referentes à classe do produto perigoso. Os produtos são escalonados por classes. A gente vai falar disso um pouco mais à frente. Os rótulos de risco, que eles também possuem desenhos e números que indicam esse produto perigoso. Beleza? Tá ficando claro até aqui? Vamos continuar? Você consegue observar nesse slide que você está vendo um exemplo de rótulo de risco. Consegue observar um desenho, uma cor ao fundo, uma classe de risco descrita, no caso do nosso slide, substância infectante. E também abaixo desse losango, um número da classe de risco. Vamos falar a respeito desse tipo de numeração mais à frente. Os rótulos de risco, eles são sempre fixados nas laterais e nas traseiras do veículo de transporte. Sempre. É possível que a partir de agora, entrando em contato com esse tipo de conhecimento, você consiga observar isso mais facilmente no trânsito, dirigindo na direção do seu quartel, da sua unidade, da sua casa, você vai passar a observar isso com maior facilidade. Beleza? Então, sempre na traseira e nas laterais. Nós falamos a respeito da numeração. Se lembra que os losangos do rótulo de risco, na parte inferior, ele traz sempre uma numeração. Aquela numeração indica a classe de risco, quanto a natureza desse produto, certo? Então, falando um pouco dessas identificações que o rótulo de risco apresenta, seja a numeração, seja uma cor ao fundo, o pictograma que apresenta, o desenho, vamos falar um pouco a respeito deles. Por exemplo, as cores. Se você observar um rótulo de risco na cor laranja, esse rótulo de risco faz alusão a um produto explosivo. A cor vermelha a um líquido inflamável. A cor verde a um gás não tóxico e explosivo. Um rótulo de risco branco é um produto tóxico e substância infectante. Azul, perigoso quando molhado, quando entra em contato com água. Amarelo, um oxidante ou peróxido orgânico. Preto e branco, um corrosivo. Amarelo e branco, um produto radioativo. Então, as cores de um rótulo de risco já nos passam informações. Continuando,
nós vamos falar também sobre os números. Além de cores, os rótulos de risco nos apresentam números. E esses números são uma resolução da ANTT número 420 de 2004, que divide os produtos perigosos em 9 classes. Vamos falar a respeito dessas classes, então, de 1 a 9. Classe 1, explosivos. Classe 2, gases. Classe 3, líquidos inflamáveis. Classe 4, sólidos inflamáveis. Classe 5, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. Classe 6, substâncias tóxicas e substâncias infectantes. Classe 7, substâncias radioativas. Classe 8, substâncias corrosivas. E classe 9, substâncias e artigos perigosos diversos. Tudo bem? Então vamos para alguns exercícios. Você está observando aí, na imagem que vai aparecer, 4 rótulos de risco. Um vermelho, um preto e branco, um amarelo e um branco. Cada um apresenta o seu pictograma, que já nos dá uma direção do que possa ser o produto envolvido. Pausa aí o seu vídeo, pensa um pouco, responda e dê o play de novo para que a gente faça a resolução desse exercício. Tranquilo? Vamos responder o nosso exercício? O primeiro, um inflamável, fundo vermelho. O segundo, um corrosivo, fundo preto e branco. O terceiro, um oxidante, fundo amarelo. E o quarto, um tóxico, fundo branco. Fácil, né? Aí você vai praticando. Pesquisa na internet, rótulos de risco e vai tendo cada vez mais contato com esse tipo de informação. Vamos dar continuidade à nossa aula? Vamos falar agora um pouco a respeito de painéis de segurança. É um painel retangular, de cor alaranjada, indicativo de transporte rodoviário de produtos perigosos, que possui inscrito na parte superior o número de identificação de risco do produto e na parte inferior o número que identifica o produto, o número da ONU, como se fosse um registro do produto, certo? Observe aí nesse slide um exemplo de um painel de segurança. Consegue observar na parte superior do painel o número de risco e na parte inferior o número da ONU, que é o número que identifica o produto. Vamos falar um pouco a respeito dessa parte superior. Observe que no exemplo nós temos um X, uma letra X, e uma sequência numérica. Esse X nem sempre vai aparecer no seu painel de segurança, porque ele indica que o produto reage perigosamente com água. Subsequente ao X, nós temos uma sequência numérica. No caso, 4, 2, 3. O 4 nos fala do risco principal desse produto. O 2 e o 3, riscos subsidiários. É a respeito disso que nós vamos falar agora, desses números que indicam risco primário e riscos subsidiários. Sobre o risco primário ou risco principal, se for um número 2, indica que o produto é um gás. Se for um número 3, o produto é um líquido inflamável. Se for 4, um sólido inflamável. 5, uma substância oxidante ou peróxido orgânico. 6, um produto tóxico. 7, material radioativo. 8, produto corrosivo. 9, produtos perigosos diversos. Conseguiu entender? Esses são os riscos principais ou riscos primários. Porém, no nosso painel de segurança, normalmente aparecem mais de um número. O segundo e o terceiro, caso tenha um terceiro, são os riscos subsidiários. E vamos falar a respeito do significado desses números. Se o número for 0, diz que não tem ausência de risco subsidiário. Se for 1, é explosivo. Se for 2,
emana gás. Se for 3, inflamável. 4, fundido. 5, oxidante. 6, tóxico. 7, radioativo. 8, corrosivo. 9, perigo de reação violenta. Conseguiu entender? Existe uma pequena diferença entre os riscos principais e os riscos subsidiários. É bom a gente ficar atento com relação a isso. Então, mais uma vez, vamos para alguns exercícios. Está observando aí? 6 painéis de segurança. 225, 239, 263, 589, X886, X423. Vamos fazer esse exercício apenas pelo número de risco. Número da ONU não falaremos agora, tudo bem? Dá um pause aí, tente responder, depois dê o play de novo, porque a gente tem a resposta para você. Tranquilo? Vamos às respostas? O primeiro é um gás liquefeito refrigerado oxidante. O segundo, um gás inflamável que pode provocar espontaneamente uma reação violenta. O terceiro, um gás tóxico inflamável. O quarto, uma substância oxidante, corrosiva, com possibilidade de uma reação violenta. O quinto, que tem um X, substância altamente corrosiva, tóxica, que reage perigosamente com água. Lembra do X que nós mencionamos no primeiro exemplo de painel de segurança? Aí está ele. E o último, que também tem o X, sólido inflamável, que reage perigosamente com água, desprendendo gases inflamáveis. Tranquilo, né? Vamos continuar então? Nós já falamos do rótulo de risco, nós acabamos de falar do painel de segurança e falta um terceiro, que é o documento da carga, que seria as notas fiscais, o envelope de transporte da carga e a ficha de emergência do produto, os quais são de porte obrigatório do transportador. O transportador tem obrigação de transportar esses documentos. Eles seguem o padrão comum de uma nota fiscal, sendo que nela são acrescidos o número da ONU e o número de risco do produto que está sendo transportado. Você vai observar aí no próximo slide, na próxima imagem que vai aparecer para você, um exemplo de documento de carga. Nós temos aí uma ficha de emergência que vai dar indicações de como proceder com aquele produto no caso de uma emergência e uma nota fiscal. Esses documentos são de posse obrigatória do transportador. Tranquilo? Tá ficando claro? Eu quero falar com você agora, para encerrar a nossa aula, a nossa instrução, a respeito de um tipo de identificação para instalações físicas. Nós falamos de painel de segurança, rótulo de risco, documento da carga, que são indicações no caso de produtos que estejam sendo transportados. Existe um tipo de identificação para instalações físicas, que é o que nós iremos mencionar agora, que é o diamante de Rommel. Diamante de Rommel. O que seria? Ele se destina a instalações físicas, como já falamos, o que não é contemplado pela simbologia da ONU. O diagrama identifica as ameaças em 4 categorias, denominadas saúde, inflamabilidade, reatividade e riscos específicos. E indica o grau de severidade de cada uma dessas categorias mediante 5 níveis numéricos, que oscilam desde 4, mais severo, até 0, menos severo. Tudo bem? Vamos falar um pouco a respeito do diamante de Rommel? Aí está ele. Você consegue observar na imagem. Esse é o diamante de Rommel. O diamante possui as seguintes áreas de identificação:
vermelho, que é o risco de inflamabilidade, azul, riscos à saúde, amarelo, riscos de reatividade e branco, que falam de riscos específicos, certo? Na parte dos riscos específicos, o que pode aparecer para você é um W cortado, como na imagem que você está vendo, que fala que o produto reage com água. Se for um oxidante, vai aparecer uma sequência de letras, O, X, Y. Se estiver escrito bio, esse produto oferece risco biológico. E se estiver a sequência de letras C, O, R, quer dizer que é um corrosivo. Também pode aparecer um pictograma daqueles de produto radioativo, de radiológicos, enfim, que você já deve ter visto numa série, num filme, e em hospitais e afins, que vai falar sobre um produto radioativo, que trabalha aí em radioatividade. E dentre outras informações dentro dos riscos específicos. Está tudo aí no slide, você está vendo. Tranquilo? Vamos continuar? Vamos falar a respeito da parte vermelha, inflamabilidade. Se o número no vermelho for 4, a situação é a seguinte: gases inflamáveis, líquidos muito voláteis e materiais pirotécnicos. Se o número for 3, os produtos entram em ignição à temperatura do ambiente. Isso é muito perigoso. Se o número for 2, o produto entra em ignição quando aquecidos moderadamente. Se o número for 1, produtos que precisam ser aquecidos para entrar em ignição. Se for 0, os produtos não queimam, certo? Na parte azul, que fala de perigos para a saúde, se o número for 4, o produto é letal. Se o número for 3, o produto é severamente perigoso. 2, moderadamente perigoso. 1, levemente perigoso. 0, produto não perigoso ou de risco mínimo. Conseguiu entender? Parte vermelha e parte azul do diamante Rommel. Vamos prosseguir? Na parte amarela do nosso diamante Rommel, se o número for 4, relembrando que a parte amarela fala a respeito de reatividade. Tranquilo? Retomando, se o número for 4, ele é capaz de detonação ou decomposição com explosão à temperatura ambiente. Isso é muito perigoso. Se o número for 3, ele é capaz de detonação ou decomposição com explosão quando exposto a fonte de energia severa. No número 2, no caso do número 2, reação química violenta possível quando exposto a temperaturas ou pressões elevadas. No caso de número 1, normalmente estável, porém pode se tornar instável quando aquecido. Número 0, normalmente o produto é estável, certo? Ainda no diamante Rommel, na parte branca dos riscos especiais. OXY, um oxidante forte. ACID, e eu estou soletrando para ficar mais fácil de identificar, tranquilo? ACID, um ácido forte. ALK, alcalino forte. E no caso, como você está observando aí nos slides, na imagem que vai aparecer para você, esses 2 pictogramas abaixo, os 2 últimos, um W cortado, evite o uso de água, e o símbolo de radioativo, obviamente, é um produto radioativo. Tudo bem? Nessa nossa aula de hoje, nós falamos sobre rótulos de risco, painéis de segurança, documentos da carga e diamante de Rommel. Quando nós falamos a respeito do painel de segurança, nós falamos bastante a respeito do número de risco. Se lembra? Se tiver um X, ele reage com água, risco principal, riscos subsidiários,
Porém, o painel de segurança também tem na sua parte inferior o número de identificação do produto, que é o número da ONU. Esse tipo de informação vai ser muito útil no manuseio de um manual, que futuramente nós teremos também outra aula a respeito desse manual, que é o manual ABIQUIM. Tendo conhecimento do número da ONU e que ele está exposto num painel de segurança, fica muito mais fácil trabalhar com o ABIQUIM. Mais para frente, futuramente, teremos uma aula sobre ABIQUIM e eu espero encontrar você aqui. Ainda com relação à nossa parte de identificação, falando a respeito de painéis de segurança e rótulo de risco, estamos no grupamento de aviação operacional, no GAVOP, e vamos demonstrar com a nossa viatura ATC terceiro um pouco dessa parte de identificação em veículos. Na parte traseira, como bem foi dito na nossa instrução, e também na lateral. No final do vídeo eu venho aqui na lateral mostrar para vocês. Observem aqui o nosso painel de segurança e na outra extremidade o rótulo de risco. Painel de segurança 3.0, inflamável, sem risco subsidiário. Número da ONU 1863, se trata de combustível para aviação. Essa informação você consegue colher no manual ABIQUIM. Na outra extremidade, o nosso rótulo de risco, mais fácil de identificar. Fundo vermelho, líquido inflamável, pictograma de um fogo e o número 3, a classe de risco número 3. Para você observar um pouco melhor o local onde é feita essa identificação, como nós dissemos, na parte traseira, e a mesma identificação na parte lateral, o mesmo rótulo de risco e o mesmo painel de segurança. Para, de alguma forma, tentar demonstrar para você onde vão ficar colocados tanto o rótulo de risco como o painel de segurança. Alguma dúvida? Até a próxima!